Boa, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube do Impacta. Um prazer estar aqui nesse momento de encerrar um dia de muitas discussões, de muitas debates e conversas essenciais sobre a importância do advocacy, sobre a influência que a sociedade civil pode trazer para as políticas públicas, que resultados a gente pode ter com esse trabalho todo que é desenvolvido. Então, muito boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando, aos que estão desde o início do dia, desde as 9 da manhã, um especial alô, e vamos aqui para a nossa última mesa, nosso último debate desse dia incrível. Hoje é o segundo dia desse fórum fantástico, organizado pela Impact Advocacy, com o apoio também da Impact Hub Brasília, né, e com todos os apoiadores que já foram em vários momentos citados e estão aí nos apoiando no desenvolvimento desse encontro. Bom, eu vou começar aqui me apresentando para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Andréia Schroeder, sou socióloga, sou mestre em estatística, fiz um MBA em gestão e marketing, e depois de 22 anos atuando no setor privado, com diferentes setores, eu iniciei a minha trajetória no terceiro setor. E hoje eu estou como gestora de parcerias corporativas e institucionais na ONG Plan International Brasil e faço um trabalho voluntário, né, como líder, sou uma das líderes do Comitê de Políticas Públicas do Grupo Mulheres do Brasil e também uma das líderes do movimento Pula para 50, que conversa diretamente com o tema dessa mesa aqui, que é a reforma política, né? O movimento Pula para 50, inspirado e nascido de um projeto de lei de iniciativa popular, ele busca a paridade de gênero no legislativo. Então, eu acho que, além disso, conversar diretamente com o tema da nossa mesa hoje aqui, que é a reforma política, conversa também com diversos outros aspectos que estão relacionados com a maior participação da sociedade civil na implementação e no planejamento das políticas públicas. Bom, e eu estou aqui hoje para mediar uma conversa com pessoas, com 3 profissionais, 3 pessoas incríveis. Como eu comentei, nós vamos falar sobre a reforma política, pensar aqui, citar, né, e trazer um pouco o peso que as regras do jogo podem ter para que o avanço do país numa democracia seja mais rápido ou mais lento, né? E é claro que a reforma política e tudo que diz respeito à atuação política, né, o cenário político, ele é parte de uma discussão maior e é fundamental para quando a gente olha para a importância do advocacy, para a importância de que diferentes atores estejam presentes nesse cenário discutindo quais são as políticas públicas mais representativas, quais são as políticas públicas que vão, de fato, representar as diferentes necessidades da nossa sociedade. Então, eu acho que, lógico, ao longo do dia, ontem a gente já teve uma mesa incrível falando desses papéis, e hoje a gente seguiu ao longo do dia falando disso, e o nosso foco hoje aqui é trazer muito um debate sobre a sociedade civil, sobre como você envolve, né, como a gente pode tornar a população e as pessoas mais ativas nesse movimento, e também como a gente pode influenciar isso para que a nossa democracia seja a cada dia mais representativa. Bom, e aí eu vou aqui começar apresentando os participantes desse nosso
dessa nossa mesa aqui. E primeiro eu quero falar do Luciano Santos, né? É um advogado, especialista em direito eleitoral, diretor do MCCE, que é um movimento de combate à corrupção eleitoral, e também é presidente do Centro Santo Dias de Direitos Humanos. Então, bem-vindo, Luciano, a essa mesa. Nossa. Agora sim, eu não estava te ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate. Toda essa discussão que vocês estão fazendo já desde ontem, né? E esse tema tão importante da reforma política e como que a reforma política, como o processo eleitoral, ele pode ajudar nos avanços do país, com todas as dificuldades que a gente tem, já passou, está passando e vai passar. A democracia é uma grande construção e exige sempre esse debate. Então, acho que é extremamente importante essa conversa nossa hoje. Sim, com certeza vai ser mais uma contribuição para esses 3 dias de fórum aqui, para a gente pensar tudo que pode ser melhorado, né, e aperfeiçoado no advocacy que acontece no país. Prazer, Luciano. O nosso mais um participante aqui dessa mesa é o nosso querido Marcelo Issa. Ele é fundador da Pulso Público e cofundador e diretor executivo da Transparência Partidária, professor da disciplina Participação Social Efetiva, Como Fazer Advocacy, né, no curso de Advocacy e Políticas Públicas, Teoria e Prática da FGV, cientista político e advogado, né? Tem MBA em Relações Governamentais pela FGV e é mestre em Ciência Política pela PUC São Paulo. Marcelo, muito bem-vindo à nossa mesa. Obrigado, Andréia. Boa tarde a você, a todos. Saudar o Luciano, um dos grandes pioneiros aí das discussões sobre reforma política, envolvimento social nesse tema das últimas décadas. E saudar também a nossa próxima convidada, minha amiga já de muitos anos, melhor nem dizer quantos. Certamente vai ser um papo muito bacana. Sim, com certeza. Obrigada por você já fazer essa introdução, né? Então, e aí eu chamo aqui para a nossa mesa, para esse encontro aqui, nossa querida Marina Elô, amiga querida, né? A Marina Elô, ela é administradora e política brasileira, ela é filiada à Rede Sustentabilidade, exerce o cargo de deputada estadual por São Paulo desde 15 de março de 2019. Ela é formada em administração pública pela FGV, com especialização em negócios e sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral, Cambridge University. Trabalhou por 8 anos na Natura, onde criou a área de diversidade da empresa. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui hoje. Fiquei feliz de estar falando com Issa de novo desse tema. Foi um tema para mim muito introdutório no mundo da política, antes de eu ser eleita, antes de eu ter entrado mesmo nesse processo. A gente já falava de reforma política, falava de transparência dos partidos, falava de financiamento de campanha, e é um prazer, uma honra estar aqui com uma mesa tão qualificada num evento tão importante. Então, eu fico feliz também. Muito obrigada. Obrigada a vocês três. Bom, acho que vocês já conhecem um pouco da dinâmica, né? A gente tem aqui uns tempos e é lógico que a gente vai tentar trabalhar aí para que todo mundo tenha os seus espaços, né, para ir poder trazer e enriquecer o debate. E aí, eu acho que assim, a gente já falou, né, da importância dessa mesa, de como ela conversa diretamente com tudo que está sendo tratado e discutido nesses 3 dias de fórum. E aí eu começo, então, com uma pergunta para o Luciano, que acho que vai
poder aí nos apoiar, inspirar nessa discussão. E, Luciano, eu acho que assim, é importante a gente falar, né, e acho que só reconhecer aqui, né, como a sociedade civil brasileira ela precisa ter mais organizações atuando nos temas complexos e estruturantes, como, por exemplo, a definição do sistema político, né? Já que, né, é nele que vem todas as regras que vão definir o acesso ao poder e, por fim, o resultado das políticas, né, das leis e das políticas públicas que vão impactar as pessoas de um modo geral. E aí eu queria que você contasse para a gente aqui um pouco como o MCCE surgiu e quais foram os desafios, né, nessa jornada e também os principais aprendizados que vocês tiveram nesse processo. Bom, aí eu vou precisar de alguns dias, né, André, para poder falar sobre isso. Mas assim, brincadeiras à parte, eu queria cumprimentar o Marcelo Luiz e a Marina Enô, que agora compõem a mesa. O movimento de combate à corrupção eleitoral, ele começa com uma discussão que era os políticos, os candidatos, eles compravam votos, tinha um processo pela compra de votos, é um crime eleitoral, só que um processo que demorava 20 anos, 25 anos, eles conseguiam completar 4, 5 mandatos. Né? Então, nós fizemos uma discussão para fazer uma alteração na legislação eleitoral, e é o artigo 41A da Lei 9.504, que trata da cassação de registro de candidaturas daqueles que compram votos. Então, passou a ser, na lei, além do crime eleitoral, passou a ter a possibilidade de cassar o registro dos candidatos. Esse foi um projeto com mais de 1 milhão de assinaturas, que foi aprovado no Congresso em 72 dias, aprovado na Câmara, Senado e sancionado pelo presidente da República. É assim, é uma tramitação recorde, foi muito rápido. Talvez os parlamentares não se davam conta do impacto que isso teria no processo eleitoral, e hoje é considerado um marco no processo eleitoral. E o mais interessante é que, para poder fiscalizar a lei, a gente precisava ter os comitês da cidade, nos estados e nas cidades, para receber as denúncias, preparar essas denúncias e levar ao Ministério Público, porque o cidadão não tem a capacidade postulatória, o cidadão não pode representar direto no processo eleitoral, é através do Ministério Público. Então, esses comitês que se organizaram e recebem até hoje essas denúncias e preparam para levar ao Ministério Público. É isso que criou uma rede do MCCE, que hoje é composto de mais de 70 organizações da sociedade civil, que compõem esse coletivo, esse movimento, e que atua. E depois veio, então, a outra lei de iniciativa popular, que foi a lei da ficha limpa, com mais de 1 milhão de assinaturas, é a mais conhecida, e que trouxe um grande debate. E, na verdade, é assim, quando você fala da inclusão da sociedade no debate, o que a gente queria era exatamente isso, incluir o cidadão, o eleitor, a sociedade como um todo, nesse debate de que o candidato precisava ter uma vida ilibada, uma vida pregressa, que o indicasse a ser candidato. Não só conseguimos promover o debate, como conseguimos aprovar a lei, e isso se tornou um marco no país. Hoje o síndico precisa ter ficha limpa, o presidente do clube, hoje todo mundo que vai disputar uma eleição tem que ter ficha limpa, e esse debate está instaurado na sociedade como um todo. Então, assim que a gente começa, e exatamente fazendo a democracia direta, que são aquelas questões que estão na Constituição lá de plebiscito, referendo e iniciativa popular, que são as condições que nós temos para ter uma participação direta da sociedade, além da representativa, que é eleger os nossos parlamentares. Ainda ontem, é tão complexo o sistema eleitoral que ainda ontem um deputado federal foi cassado, teve o mandato cassado, porque mudou de partido antes do período ali, quando houve a fusão entre 2 partidos, ele mudou de partido e acabou ficando numa condição, e o TSE ontem cassou o registro dele. Então, nem os parlamentares, nem os políticos conhecem o sistema profundamente, de modo que possam evitar essas situações que acabam acontecendo. Nós já tivemos algumas cassações de mandatos dessa legislatura, e isso demonstra como o tema é complexo e como a gente precisa debater isso com a sociedade. É muito interessante como esse desconhecimento
ele afeta, inclusive, a própria permanência dos políticos, né? Esse exemplo que você traz agora mostra como um desconhecimento que muitas vezes a gente, como ativista, que busca envolver cada vez mais a população e as pessoas no debate político, né? Ele está presente, inclusive, nas próprias pessoas que estão ali exercendo a política, né? Como isso é um reflexo da sociedade de uma certa forma, né? É verdade. E a gente vê que as pessoas acabam... A gente fala em inclusão, né? Nós falamos aqui sobre a paridade, questões que são importantes e que a gente trabalha nisso, mas as mulheres se filiam a partidos com promessas, porque o partido precisa das mulheres, né? Agora também precisa das candidaturas negras. Então, essas pessoas, elas se inscrevem no partido, o partido faz um monte de promessas, depois não cumpre nada e as coisas continuam dessa mesma forma, né? Acabam sendo usados para cumprir as cotas, cumprir as exigências. Então, precisa ter esse conhecimento até para escolher o partido. A pessoa, quando vai escolher um partido, ela precisa fazer uma escolha e, necessariamente, fazer, inclusive, um documento onde o partido se compromete a cumprir aquilo que está oferecendo. Então, tem várias coisas que as pessoas precisam conhecer para poder participar do mundo da política, né? E acabam não conhecendo e tendo sempre esse déficit de conhecimento e que traz toda essa dificuldade, sem contar as outras questões, como o PEC 9 da anistia, que promete uma coisa e depois não cumpre, e aí quer fazer anistia depois. Então, tem aí um arcabouço jurídico também que a gente precisa trabalhar para poder melhorar esse ambiente político, para que haja condição das pessoas participarem, que haja democracia interna nos partidos, para que as pessoas também possam participar da direção dos partidos e tomar as decisões importantes nesse processo. Sim. E eu acho que ouvindo você um pouco falar, né, desse processo e de que com esse foco, sobretudo, da transparência e de como isso veio acontecendo, né, de uma maneira a envolver e hoje a gente ter isso difundido, esse, como você mesmo citou, esse mais conhecido por todos, do Ficha Limpa, como passou a ser um aspecto que passou a estar presente, na verdade, né, em todos os, em diferentes níveis e espaços da sociedade. E aí, eu aproveito aqui para fazer uma pergunta para o Marcelo, porque eu acho que tem uma relação com esse aspecto do que a gente está falando, que é assim, né, a gente vê hoje que as empresas, as organizações da sociedade civil também, né, todas elas estão muito envolvidas numa discussão sobre governança, sobre gestão, accountability, né, tem uma preocupação, então, muito grande em relação a esses temas que estão relacionados com a transparência e prestar contas, né. No seu entendimento, Marcelo, por que você acha que esse tema da governança não chega ou ainda não chegou nos partidos políticos? Interessante, né, André? Os partidos políticos são o coração do sistema político brasileiro, né? Toda a nossa estrutura política está fundada nos partidos. O Brasil é uma das poucas grandes democracias do mundo que não permite a figura da candidatura independente. Então, para ser candidato, é necessário passar pelo crivo dos partidos, é preciso estar filiado a um partido. Nós temos muitos problemas referentes à alocação de recursos nos partidos, e não apenas recursos financeiros, mas distribuição de recursos de poder também, né, nas estruturas partidárias brasileiras. E sempre que a gente vai abordar esse tema da reforma política, os dois grandes assuntos são o sistema eleitoral, são os que pelo menos acabam tomando a maior parte das atenções da opinião pública. Então a gente discute se vai ter distritão, se não vai, muitos temas que aparecem, propostas mirabolantes que surgem, né, da noite para o dia, distritão, distrital puro, distrital misto, lista aberta, lista fechada,
Então, o sistema eleitoral a gente discute. E discute bastante também a questão do financiamento. Então, nós tínhamos aí o financiamento empresarial, que trouxe uma série de denúncias, de escândalos. Optamos agora pelo financiamento público, também há toda uma insatisfação em relação, né, aos montantes elevadíssimos, cada vez mais volumosos, que são destinados ao sistema partidário, às campanhas, todo um questionamento a respeito disso, a própria distribuição desses recursos, e pouco, né, se debate esse tema específico que você menciona, que é a governança dos partidos políticos. Né? Quando a gente sabe, no âmbito da ciência política, pelo menos desde a década de 20 do século passado, né, que os partidos políticos têm, entre todas essas instituições que você mencionou, empresas, universidades, igrejas, associações as mais diversas, uma tendência especial à burocratização, à concentração de poder, à opacidade, né, aquilo que o cientista político alemão Carl Schmitt, Robert Schmitt, que ficou célebre com essa obra, né, chamava de a lei da mão de ferro dos partidos políticos. Então, por eles disputarem o próprio poder político, né, os partidos políticos têm uma tendência especial a essa concentração de poder, a essa dificuldade, né, em se democratizar, a essa dificuldade em render contas. Né? Então, por isso que a legislação, a sociedade civil, os órgãos de controle precisam estabelecer regras e mecanismos que levem esse aspecto em consideração para justamente promover partidos políticos mais transparentes, mais democráticos internamente, né, mais íntegros, mais equitativos, mais diversos. Né? Então, ter consciência de que os partidos têm essa tendência especial, né, à concentração de poder, à opacidade, à burocratização, né, tomando, é claro, sempre muito cuidado para preservar a autonomia partidária, né, a capacidade das agremiações de definir aquilo que é mais estratégico, aquilo que é mais ideológico, sempre preservando, de acordo com o que determina a Constituição, o regime democrático, né, os direitos fundamentais da pessoa humana. Mas, no caso brasileiro, eu acho que a gente tem uma dificuldade ainda maior, porque na nossa história, os partidos políticos sempre foram vistos com muita desconfiança. Né? Quando a gente olha a República Velha, por exemplo, né, primeiro que nós tínhamos partidos muito semelhantes do ponto de vista de composição e de programa. Né? O Partido Liberal, o Partido Conservador, pela própria falta de democracia, né? Só homens com elevadíssima renda que podiam participar da vida política, né, eram os dois partidos de uma casta latifundiária que pouco divergiam, né, em relação à questão programática. Tinha ali algo em relação à autonomia das províncias, mas nada muito significativo a ponto, né, de fazer com que, né, a opção eleitoral por um ou por outro provocasse mudanças, né, mais acentuadas na sociedade. Depois, enfim, a gente tem no próprio Estado Novo a dissolução de todos os partidos, né, vem aí a Segunda República, né, com uma hiperfragmentação, um período de extrema convulsão social, também muita dificuldade no plano institucional,
até que, durante toda a segunda era Vargas, digamos assim, né, os partidos são vistos, né, com muita desconfiança, inclusive sempre permeados pela ideia de que as questões efetivamente nacionais seriam superiores às questões partidárias. Isso permanece até hoje, né, essa ideia de que está na filosofia política lá do início. Rousseau, por exemplo, pensava assim, né, que os partidos causariam cisões na sociedade, dividiriam a sociedade, né? Então, vem o Estado Novo dissolver os partidos a partir desse discurso, e quando, né, já na segunda fase varguista, os partidos são restabelecidos, eles são restabelecidos de acordo com a matriz corporativista, né, corporativa, ou seja, associações, categorias, entidades profissionais poderiam funcionar como partidos e efetivamente funcionaram no Brasil como partidos. Aí a gente tem o período da ditadura, com, enfim, uns partidos artificialmente, né, congregados em duas legendas, né, uma de sustentação do regime e outra de oposição, e agora a redemocratização, né, com toda essa herança de desconfiança em relação aos partidos, uma prática muito personalista, né, do ponto de vista tanto da institucionalidade partido político quanto do eleitorado, né? Basta ver a dificuldade que a gente teve, por exemplo, para estabelecer regras fundamentais como, por exemplo, fidelidade partidária, algo muito recente, né? Recente. A própria questão das candidaturas natas, né, que no Brasil também vigorou durante muitos anos, a possibilidade de o incumbente, aquele que detém um mandato, já ter garantida a vaga para disputar sem precisar participar de prévias, de convenção, de nada disso. Então, uma dificuldade muito grande de estabelecer partidos programáticos, partidos ideológicos, transparentes, íntegros e democráticos. É algo próprio dos partidos políticos, mas que, no caso brasileiro, fica ainda mais acentuado, né? E Marcelo, eu acho que, assim, é claro que a gente tem uma reforma, né, que foi aprovada e que a gente vem acompanhando uma diminuição dos partidos, né? E eu acho que isso vai numa direção de a gente talvez sair um pouco dessa fragmentação, que eu acho que é um dos aspectos que também é problemático em termos, quando você olha para o sistema político brasileiro. É muito interessante você trazer essa questão da desconfiança, essa herança que tem, né? E na verdade, como ela acaba, de alguma forma, ela se transferiu, né? Ou, na verdade, está misturada com a própria visão que a grande, digamos assim, a grande parte da população tem em relação aos políticos, né? Que tem uma desconfiança grande em relação ao que eles fazem e estão desempenhando. E aí, assim, só para fechar esse ponto, eu queria eu não sei se você enxerga algum movimento hoje, nos dias atuais, de algum partido que esteja um pouco mais preocupado com esse aspecto da governança, ou se você entende que ainda é uma temática que está muito distante da entidade, né, dos partidos políticos como um todo. Olha, André, eu diria que a legislação não favorece, em primeiro lugar, né, a busca de uma governança pautada por esses princípios de transparência, de prevenção a irregularidades, ou seja, que estimule a busca da integridade, que estimule a responsabilização coletiva. Quer dizer, quando a gente observa todo o processo, a sistemática de prestação de contas dos partidos políticos, que são pessoas jurídicas de direito privado, mas que recebem recursos públicos, e compara essa sistemática com outras organizações privadas e mesmo públicas que recebem recursos públicos, sejam órgãos públicos, sejam entes federativos subnacionais recebendo recursos do governo federal,
os parâmetros são muito mais rigorosos, né? Os partidos políticos prestam contas uma vez ao ano, né? E a legislação vem sendo alterada, né? Sempre para suavizar as sanções aplicáveis, sempre para flexibilizar as obrigações, atomizar as responsabilidades, né? Você veja que, né, não existe responsabilidade sequer subsidiária, né, entre as instâncias partidárias. Então, isso tudo não favorece uma governança que caminhe no sentido da busca pela excelência. E é o que a gente observou aí nessa tentativa de aprovação da PEC. Pois quando a gente observa as proposições legislativas que vêm sendo debatidas nos últimos anos, também são orientadas a diminuir transparência, a atacar, né, esses aspectos de modo negativo. Obrigada, Marcelo. Marina, e aí eu quero te fazer uma pergunta, já pensando, seguindo nessa lógica aqui do que a gente está falando do sistema político do sistema político atual. Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa visão de uma pessoa que está ali dentro da política, né, diariamente. Então, trazer a sua visão sobre o sistema político, também sobre o funcionamento dele na prática. E eu acho que seria importante para a gente aqui ouvir de você que barreiras de entrada as pessoas que querem se candidatar enfrentam, tendo em consideração o nosso sistema político. Sei que são muitas perguntas, mas aí te ajuda aí a se costurar. André, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Como eu disse no começo, é um prazer estar com Issa também, Luciano, super referências no tema. Eu, antes de entrar na política, tive a oportunidade de trabalhar com esse tema ali no Pacto pela Democracia, na época ainda chamava Nova Democracia, a gente levando, discutindo um pouco isso, porque na época a gente tinha um diagnóstico correto de que a política se fechava cada vez mais e os partidos políticos precisavam cada vez menos das pessoas, cada vez mais estavam se fechando assim mesmo pela manutenção dos mesmos no poder. E os partidos políticos como uma ferramenta principal dessa sistemática. E o que a gente, infelizmente, tem hoje é esse diagnóstico confirmado e a gente tem uma situação ainda pior, ainda mais difícil. Assim. O que eu vejo hoje é que a gente está concentrando muito poder na mão de muitas poucas pessoas. Então, os partidos não têm transparência, não tem democracia interna nos partidos e a gente está transformando todo o sistema de financiamento de campanha, que é vital para uma eleição, em um sistema público por meio dos partidos, que tem total autonomia para definição de como distribuir esse dinheiro. E a gente tem aumentado o volume de dinheiro consistentemente, tornando muito difícil quem não é escolhido pelo partido como candidato, conseguir disputar a mesma eleição. Então, a gente hoje tem um problema de financiamento muito grande, um problema de espaço dentro dos partidos, em que poucas pessoas definem. E a gente tem um milagre esse ano, né, que a gente vai ter a primeira eleição desde a redemocratização com as mesmas regras eleitorais do anterior. Porém, são regras que também dificultam mais a entrada. A gente teve uma mudança, por exemplo, na discussão das regras da sobra, que precisa ter o partido 80% do volume de votos daquela cadeira e a pessoa individualmente 20%. Então, a gente está tornando cada vez mais difícil para pessoas que não estejam já conhecidas, que já não detenham poder acessarem esse espaço, serem eleitas ou se representarem. E eu tenho aqui um pouco para falar sobre isso, porque acho que isso é grave e a gente não consegue discutir isso com a sociedade, porque é complexo falar sobre isso. Mas somando a cláusula de barreira, que diminui o número de partidos, e o modelo de financiamento desenhado, a falta de democracia interna dos partidos e as emendas parlamentares, do jeito que elas estão funcionando, e que o orçamento secreto migrou para as emendas de bancada, que são definidas pelos partidos, a gente está dando muito poder para quem já está no poder, que vai construir sistemas para se manterem lá. E o que eu vejo isso é uma dificuldade muito grande de partidos pequenos conseguirem furar essa bolha de pessoas que não se sentem representadas lá. E a PEC que a gente acompanhou agora, da isenção, né?
esqueci o nome da palavra agora, a gente viu isso, porque pequenos furos que a gente conseguiu fazer para garantir mais diversidade, garantir mais representatividade da população brasileira, são anistiados, a PEC da anistia. São anistiados, porque nenhum partido cumpre. Então, tanto da população de mulheres quanto de negros, a Rede e PSOL foram os únicos que cumpriram. A gente entrou com um processo contra essa PEC da anistia, mas o sistema, a partir de todos os partidos, estão fechados com o tema. Então, a gente vive um momento muito crítico, na minha opinião, muito difícil, e é muito difícil para quem quer fazer diferente. A questão, por exemplo, da corrupção nas eleições, que é muito pertinente. A gente tem um sistema hoje que é extremamente crítico e difícil para quem faz tudo certo e que não consegue dar conta das corrupções do Caixa 2 que continuam acontecendo de muito largo espaço. E daí, para a gente, como isso é importante, a gente vai fechando mais, ainda tornando mais difícil, mais complexo, mais bizarramente detalhado o processo para quem faz tudo certo, para que fique 100% controlado. O nosso sistema de controle é muito intenso e o quem está fazendo errado passa ao largo. Então, hoje, por exemplo, eu estou respondendo um processo das eleições sobre contratos que eu assinei e eu prestei conta porque o cara está falando que a minha assinatura não bate. E isso cria uma insegurança muito grande para quem está. Isso cria um monte de dinheiro de multa, um monte de possibilidades que não fazem o menor sentido. Então, eu acredito que a gente tinha um diagnóstico anterior correto, que a gente tem um desafio muito grande ainda para os próximos anos de como a gente vai encarar o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral, como que a gente vai olhar para os partidos e como a gente pode construir modelos que estejam mais a serviço da sociedade e não mais a serviço único, exclusivamente de quem já está no poder. E só para terminar a minha fala, para além das regras que tornam os partidos espaços de poder muito concentrados, sem democracia interna, sem transparência, sem accountability, sem olhar esse dinheiro público que é nosso, a própria dinâmica de partido ela é muito tóxica. Já é muito difícil participar de partido, já são brigas muito intensas, é uma construção muito difícil de fazer, gasta muito tempo, é um espaço muito difícil de participar para quem quer discutir melhorias na saúde, na política pública, e a gente ainda piora com essa concentração de poder. Então, eu vejo que é um desafio muito grande mesmo. Primeiro, para a gente conseguir comunicar para as pessoas o que está acontecendo, para a gente pensar juntos um modelo que faça mais sentido para todo mundo. Marina, eu quero fazer uma pergunta para o Luciano, mas eu queria que você comentasse, porque está relacionado, no espaço que você está de convivência ali dentro da Alesp, ou mesmo talvez acho que no cenário, né, nacional, pode ser também, acho que no cenário político, você encontra, vamos pensar assim, dentro de um 100% aí que está ali atuando, que percentual de pessoas, de políticos e políticas que estão atuando ali, que tem essa visão crítica, que na verdade, das questões críticas que a gente enfrenta, que você acabou de mencionar. Você tem alguma ressonância? Em que nível de percentual assim, que você pode pensar? Eu sei que é meio qualitativo isso, bastante qualitativo, mas assim, eu acho que essa pergunta tem um pouco a ver para a gente também não perder a esperança de que a gente tem que continuar influenciando e lutando para mudar. Então, por isso que eu vou te perguntar, porque depois a pergunta nessa linha vai para o Luciano também. Ainda bem que você me deu o briefing de que é para não perder a esperança, então a resposta mais floreada, mais longe da realidade, mas o fato é que eu acho, sim, que temos bons políticos no Brasil, acho que tem mais gente pensando na educação, na saúde, mas quando a gente olha para essa questão dos partidos, do acesso à política, do acesso aos espaços, como a gente traz mais diversidade, acho que a gente ainda tem indicadores muito ruins, tem uma porcentagem muito pequena de pessoas participando, e a gente tem, de fato, uma concentração de pessoas querendo ampliar ainda mais esse poder dos partidos, porque estão disputando espaço no partido ali, porque já estão em partidos grandes consolidados, porque tem a sua garantia de financiamento eleitoral a partir disso, tem a sua garantia de construção de emendas e eleição no território a partir daí, e isso é muito estruturante, assim, muito estruturante mesmo. Tá bom. Obrigada, Marina. Bom, e aí, Luciano, né, acho que a pergunta para você é pensar assim, né, inspirado em todo esse movimento que você
foi um dos fundadores e organizou e está envolvido, né? Na tua opinião, como é hoje, como você vê a atuação da sociedade civil nesse tema e o que você acha que faria ou que mobilizaria mais atores para atuarem nesse tema, que a gente já está mais do que constatado aqui, o quão complexo mas que também, se a gente não tiver esse envolvimento, talvez a gente vá cada vez perdendo a esperança. Então, Andréia, eu acho que tanto o Marcelo como a Marina deram aí alguns indicativos que são bem importantes, né? Você vê que a Marina reclama, mas ela conseguiu se eleger, viu? Ela conseguiu furar a bolha. Então, a gente vê que tem possibilidades. Não é tão difícil assim. É lógico que a gente sabe toda a dificuldade. Eu advogo na área eleitoral, a gente sabe exatamente como é que funciona esse sistema todo. Ela falou sobre a questão das emendas parlamentares. Esse, para mim, é o pior problema que nós temos hoje, de longe. Ainda ontem, no Congresso, eles estão trabalhando para aprovar as emendas de liderança, quer dizer, voltando à questão do orçamento secreto, que, para mim, foi, em 2022, o principal carro forte para candidaturas de deputados e senadores. Então, eu acho que esse é um tema que a gente precisa abordar e tem um debate muito grande sobre isso. Ainda hoje fiz uma entrevista para o Congresso em Foco sobre isso, e nós vamos ter que fazer um debate longo sobre emendas parlamentares, que realmente ela traz um desequilíbrio no processo eleitoral. Mas, falando na participação da sociedade, eu pensaria assim, realmente é difícil, é um tema complexo, a gente tem dificuldade de debater o tema, e a gente precisa levar esse tema para a sociedade, né? Nós fizemos, depois da lei da ficha limpa, nós fizemos um projeto de reforma política. Coletamos mais de 1 milhão de assinaturas, tentamos fazer esse debate no Congresso, mas o presidente do Congresso era nada mais, nada menos do que Eduardo Cunha, e aí a gente não conseguiu ter muito sucesso, isso ficou parado. A gente está discutindo isso para ver se a gente retoma a discussão da reforma eleitoral, porque o Marcelo até tocou nesse assunto, a questão do sistema eleitoral. O nosso sistema ele acaba sendo muito perverso. A Marina também falou sobre a questão do coeficiente eleitoral, como é que você consegue furar essa bolha e como é que você consegue participar quando está tudo concentrado. Você tem donos de partidos sem transparência. Pasmem, nós temos até hoje uma figura que se chama comissão provisória, ou seja, o diretório municipal ou estadual, ele pode ser uma comissão provisória, ele não é um diretório, como a lei determina, que tem que ter eleição democrática, escolha de dirigentes. Não, o presidente nacional vai lá e nomeia um presidente estadual ou nomeia um presidente municipal. Tem presidente nacional que tem um mapa com controle dos mais de 5 municípios do país, onde ele, com a caneta dele, nomeia os presidentes dos diretórios municipais. E eu tenho casos de pessoas que passaram 4 anos preparando uma candidatura, quando chegou na hora da convenção, o presidente nacional chega e fala: não, nessa cidade nós não vamos ter candidatos, destitui a comissão provisória e faz uma composição com outro partido, e tudo aquilo é jogado fora. Então, para a gente ver que a gente tem aí um desafio muito grande em relação à reforma eleitoral. Mas eu acho que nós temos, só retomando, nós tivemos a aprovação do Código Eleitoral na Câmara, que está no Senado para discussão. Nós tivemos a mini-reforma eleitoral, que foi aprovada na Câmara e o Senado barrou. E nós temos a PEC da anistia, que é um grave risco que está aí meio nebulosamente, a gente não sabe se vai andar ou se não vai andar. Nesse contexto, a gente tem que discutir a reforma eleitoral. Os deputados, eles não tinham que estar cuidando de PEC da anistia, eles tinham que estar fazendo isso que a Marina falou, eles tinham que disciplinar como é que é a prestação de contas, de forma que qualquer candidato pudesse fazer a prestação de contas de forma transparente, clara e precisa, sem precisar de um arsenal de gente, de contador, de uma coisa maluca, que aquele que presta contas de forma adequada acaba sendo rigorosíssimo, difícil de fazer uma prestação de contas, enquanto que outros, que têm milhões para gastar, montam uma estrutura que acaba tendo as contas aprovadas com ressalvas, sem maiores problemas, e acabam continuando no sistema, ou seja, não tem abertura para as pessoas participarem. A prestação de contas é a mesma para o candidato a vereador de São Paulo, da capital, como é para o candidato a vereador de Nova Viçosa, no Ceará.
a dificuldade é a mesma. Então, a gente precisa disciplinar e eles precisariam organizar, inclusive com dinheiro público, o que pode e o que não pode gastar, senão a gente vai na discussão de partido que usa o dinheiro para comprar helicóptero e avião, né, do partido que efetivamente está construindo base, está usando o dinheiro para poder atrair as pessoas com programa, com proposta efetiva. Então, o desafio é esse: como é que a gente consegue melhorar esse ambiente para que as pessoas possam vir a participar com transparência e com a possibilidade... Não está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Você não está ouvindo? Sem o som aqui. Então, é isso, a gente conseguir fazer as alterações eleitorais do processo eleitoral, da reforma eleitoral, de forma que possa contemplar as pessoas, para que as pessoas que querem participar do processo eleitoral possam participar, que a política não seja uma profissão onde o parlamentar fica o resto da vida. Ainda ontem o senador Rodrigo Pacheco falava sobre a questão da reeleição, e aí ele se referia à questão dos cargos do executivo, o fim do debate, né? Um debate sobre o fim da reeleição para o executivo, mas que isso pode ser aplicado também para o legislativo. Afinal de contas, o sistema é para que nós tenhamos representantes que estejam lá para nos ajudar, para que as coisas possam tomar os caminhos com a experiência que cada um tem, e não que uma pessoa fique 30, 40 anos como deputado, usando os artifícios que tem dentro do sistema, dentro do regime, dentro do regimento, para ele permanecer no poder e evitar que as outras pessoas participem. Então, eu acho que aí tem essa discussão de melhora do quadro dos partidos, fim de reeleição, possibilidade de participação, a discussão das emendas parlamentares, que eu acho que é muito importante, mas eu acrescentaria um item que eu acho que é extremamente importante, que não estou vendo esse debate, mas a gente está fazendo esse debate dentro do MCCE e a gente vai difundir isso. Foi aprovada uma emenda constitucional, que é a 111 de 2021, que traz a possibilidade do plebiscito nas eleições municipais. Então, na eleição do ano que vem, além de votar para vereador e prefeito, a gente poderá ter consulta sobre os problemas da cidade. E isso tem que estar aprovado até 90 dias antes da eleição, para que o TRE coloque isso nas urnas eletrônicas para que a gente faça essa consulta. Como acontece em outros países. Quando você vai votar, tem uma lista de coisas que você pode colocar para perguntar para a população o que ela quer que faça. Eu acho que esse é um caminho de a gente tentar trazer a população para uma participação. Como foi dito aqui, a população ela acaba ficando muito desacreditada da política, dos partidos, e há uma crise de representatividade, né? As pessoas não se sentem representadas. Exato. Então, talvez com essa participação da democracia direta, dos plebiscitos e referendos, a gente consiga trazer essas pessoas para participar um pouco mais. Obrigada. A gente está aqui, eu já vou me encaminhando aqui, acho que essa conversa, estou vendo vários comentários aqui, para quem está nos acompanhando, está muito interessante, e o meu desafio vai ser fazer mais uma pergunta aqui para o Marcelo e para a Marina, e terminar no máximo 7h05, né? Eu recebi a sinalização aqui que eu até 7h05 acho que eu consigo ir. Então, Marcelo, eu acho que assim, só para a gente seguir nesse debate aqui e nessa linha, eu queria que você trouxesse para a gente, assim, na tua visão, de tudo que a gente está falando, se você entende que esses aspectos todos, eles acabam por ser uma ameaça, digamos, para a democracia representativa. Né, todos esses aspectos que a Marina veio trazendo, que a gente está complementando, né, nessa conversa, eu queria que você trouxesse, ou se você entende ainda que a gente tem bastante oportunidade de seguir melhorando para não ter uma ameaça real à nossa democracia. Excelente pergunta, Andréa, mas antes eu queria dialogar um pouco com o que a Marina e o Luciano estavam falando sobre a questão da participação. Enquanto eles falavam, eu lembrei do ano de 2017, quando a Marina e eu fomos a uma comissão especial que debatia reforma política, reforma eleitoral. Eu acredito até que o Luciano estava nesse dia, e era um projeto
que tinha sido apresentado e aprovado do dia para a noite, na calada da madrugada, né, acho que eles vão se lembrar bem, que trazia uma série de retrocessos. Nós conseguimos, por essa mobilização que nos uniu naquele momento, evitar boa parte daquelas disposições que aprofundariam esse risco que você menciona. E de lá para cá, não sei se eles estarão de acordo, mas a nossa vida tem sido reagir e buscar evitar novos retrocessos que vêm se apresentando ano após ano. O Luciano mencionou algumas proposições aí, né, a PEC da anistia, a mini-reforma eleitoral e tantas outras com as quais a gente se debateu nesses últimos anos, né, que minam ou miram, né, boa parte dos avanços que a gente, a duras penas, obteve, né, em relação à transparência, à diversidade, inclusão, né, e aí, já aproveitando para te responder, né, esses aspectos são fundamentais. Né, a distância da população em relação à política, isso que o Luciano mencionava, né, a falta de sentimento subjetivo mesmo, o professor Manuel Castells fala muito disso, né, que a sobrevivência da democracia no médio e longo prazo demanda que as pessoas se sintam subjetivamente incluídas na política, representadas na política, né? E quando a gente observa como os partidos são, em larga medida, impermeáveis, impenetráveis, né? Esse dado que o Luciano traz das comissões provisórias, de um sujeito que tem um peso tão importante, né, que domina uma máquina que tem um peso tão importante no jogo político brasileiro, né, capaz de alterar unilateralmente as composições das representações partidárias nos municípios, destruir uma candidatura ou uma pré-candidatura que se preparou durante muitos meses, eventualmente muitos anos, até unilateralmente, individualmente, como que nós vamos fazer com que a democracia representativa seja de fato valorizada, né, pelas pessoas, quando o sistema político tem nos partidos o seu coração, o seu centro, a sua estrutura mais relevante, e os partidos políticos figuram, né, ano após ano, na última posição nos índices de confiança da população junto às instituições. Né? Então, eu entendo que a cada vez que a classe política promove, né, alterações legislativas ou ataca prerrogativas da justiça eleitoral de fiscalização, ou busca diminuir ou fragilizar os mecanismos de transparência e de inclusão, ela está dando um tiro no próprio pé, quer dizer, está se colocando em risco no médio e longo prazo a própria sobrevivência, como você mencionava, da democracia representativa. Né? E alguém comentou aí que essa discussão que a gente está tendo aqui deveria, né, ser abraçada por todas as demais causas, e eu concordo, porque ela impacta todas as demais causas. Né? Então, todo o advocacy, toda a incidência política depende, né, de nós termos partidos políticos mais permeáveis, mais, enfim, conectados com a sociedade, porque se nós não tivermos partidos com essas características, dificilmente o sistema político como um todo também o será. Né? Exato. Perfeito. Eu acho que, Marina, eu queria só que você comentasse, a gente está com um tempo já bem estourado, e
Eu queria que você falasse só rapidamente como você vê como possibilidade, mesmo diante de todos esses aspectos que a gente está falando aqui em relação aos partidos, incentivar que mais mulheres se candidatem, acessem os partidos e se candidatem. Então, acho que essa é a minha última pergunta para você, e aí acho que a gente faz aqui depois uns 30 segundos aqui para a gente finalizar e não estourar demais o nosso tempo. Não há avanço, não há sociedade, não há melhoria da vida das pessoas fora da política. Então, por mais que a gente pegou um tema bem difícil aqui, que realmente é a concentração de poder na política, eu sou uma otimista incorrigível porque eu estou na política. Eu acredito que na política a gente tem esse potencial incrível de transformação, inclusive da própria política. Então, a gente precisa de mais gente boa, mais gente comprometida com o que é público, mais gente comprometida com representatividade, com uma conexão da democracia ocupando esse espaço. Então, eu quero deixar assim, super esse convite. Construir partido é dificílimo, é puxado, mas ao mesmo tempo é muito potente. Então, se filiem a partidos que vocês acreditam, ocupem esses espaços. A gente ainda está no momento em que existe, né, a cota de candidaturas para as mulheres nas eleições, então que a gente pode avançar nisso. Usem esse espaço, entrem nos partidos, negociem bem, negociem prioridade, negociem dinheiro, negociem exposição. E vamos ocupar esse espaço para fazer a diferença, dá para fazer. Eu concordo plenamente que a gente tem problemas graves que foram colocados aqui. Para mim, o maior problema da nossa democracia hoje, que dificulta muito o acesso eleitoral, mas também corrompe o nosso sistema de pesos e contrapesos e tira recursos de políticas baseadas em evidência, são as emendas parlamentares. A gente precisa falar mais disso. Eu queria agradecer aqui o convite, a oportunidade de a gente falar disso. São pouquíssimos os espaços que a gente traz esse tema mais difícil, né, técnico, mas se a gente puder falar da quão nocivas são as emendas parlamentares e a dinâmica das emendas hoje no sistema, é importante, porque a gente só vai conseguir transformar também quando todas as pessoas participarem e cobrarem a política. Perfeito, Marina. E aí eu vou pedir para que o Marcelo e o Luciano também façam essa finalização aqui rápida mesmo, de 1 minutinho, 30 segundos, se possível, né? É sempre bem difícil, e trazendo essa mensagem de um ponto importante, de tudo que a gente falou aqui. A Marina chamou a atenção das emendas, do que vocês entendem como crucial para que a gente, enquanto sociedade civil, siga se organizando e buscando influenciar o sistema político como um todo. Luciano. Então, eu concordo com a Marina, e eu diria assim, a gente não pode demonizar a política é o caminho para a gente encontrar soluções. Os partidos também são importantes, eles são extremamente importantes quando você faz o debate, quando você faz construção. Então, a gente tem esse caminho para trilhar. Nós precisamos ter pessoas que tenham interesse, então as mulheres precisam se apropriar desse espaço, precisam disputar, e a gente tem feito um grande trabalho para que isso aconteça. As candidaturas negras, dos indígenas, a gente tem que fazer a inclusão dos grupos minorizados. Não são grupos minoritários, porque são maioria, né? Mulheres e negros são maioria no país, mas são minorizados nos espaços de poder. Então, a gente precisa fazer essa inclusão, o debate, mas ele está aberto para todo mundo que queira participar, os jovens. Quer dizer, a gente só faz construção se isso estiver funcionando. E os partidos também só funcionam se houver pressão, se houver participação, assim como no Congresso, né? A gente vê o Congresso tomando decisões e fazendo sessões sem cumprir o regimento interno, com uma grande dificuldade, a gente precisa ir para o Supremo para poder discutir essas coisas. Isso faz parte da pressão da sociedade, e a gente tem que mobilizar as pessoas, né, como nós fizemos quando nós estávamos com a lei da ficha limpa no Congresso. Tinha um deputado que dizia assim: era mais fácil um boi voar do que a lei ser aprovada. E o boi voou. A gente tem que fazer boi voar. Esse o desafio. É o desafio que a gente tem nesse trabalho, né? Então, eu queria deixar aqui também o meu otimismo de que a gente tem que fazer mobilização e a gente tem que buscar os resultados e melhorar essa situação, porque a gente tem muito material e muita gente querendo transformar esse país. Então, esse é o nosso grande desafio. A gente tem que fazer transformações, e a gente só faz transformações desse jeito. Obrigada, Luciano.
Marcelo? Não, concordando que não existe salvação fora da política, e eu diria mais, não existe salvação fora dos partidos. Os partidos são ou devem ser essa instância de construção coletiva. Não existe salvador da pátria. A gente precisa, de coletivos que pensem as questões nacionais, regionais, locais, coletivamente. Os partidos são isso, precisam ser fortalecidos dentro dessa perspectiva de abertura, de transparência, de integridade, de inclusão, porque a gente está num momento em que a gente vê o crescimento do extremismo, o crescimento da radicalização, o crescimento do sentimento antipolítica. Então, eu acho que todo mundo que está engajado em causas precisa também ter um olhar especial para essa dimensão, do funcionamento do nosso sistema político e de como buscar estabelecer engrenagens, e aí os partidos políticos são peça-chave, para que o sistema todo seja mais e cada vez mais democrático. Que ótimo, que bom ouvir essa mensagem final aqui de vocês três, porque eu faço parte desse grupo dos otimistas, das otimistas, e que acredita, de fato, que a gente não pode demonizar a política, que as mudanças passam por ela, as transformações e a implementação de políticas públicas mais representativas passa sempre pela política. Então, quero agradecer a vocês três por terem participado dessa mesa, desse debate tão rico, tão importante, e acho que se dependesse de mim, e acho que de muitos internautas e o pessoal que está nos acompanhando aqui, a gente poderia ficar bastante tempo aqui, não fiz a última pergunta para cada um de vocês, porque acho que é isso, o assunto promete e a gente vai se engajando. Então, para fechar esse debate dessa mesa que tratou da reforma política e de como as regras do jogo impactam o avanço do país, eu quero fazer um convite a vocês que estão nos assistindo hoje aqui ao vivo ou que venham assistir posteriormente esse debate ou os outros debates aqui relacionados ao advocacy, convidar para que vocês se mobilizem e que busquem diariamente conhecer um pouco mais da política e do que está, dos debates que estão acontecendo. A política e a gente saber dela influencia a qualidade da escola, a qualidade da saúde pública, da iluminação e de tantos outros aspectos que impactam a nossa vida todos os dias, a gente usando ou não os serviços que são ofertados pelas instâncias municipais, estaduais e federais. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo, Luciano e Marina, e muito obrigada a vocês todos que nos acompanharam até agora. A gente encerra essa transmissão desse segundo dia do fórum e contamos com vocês para amanhã, para o nosso último dia, o terceiro dia aí de debates e de discussões muito importantes sobre o advocacy e tudo que diz respeito a ele para influenciar a política e a melhoria do nosso país. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada.